Desde 2010, a série Game of Thrones tem atingido os corações de vários espectadores, sendo o primeiro contato do grande público com o subgênero Green Dark. Mas, como muitos sabem, essa série, seu spin-off, A Casa do Dragão, é baseado em uma saga de livros de fantasia Green Dark chamada As Crônicas de Gelo e Fogo, do escritor George R. Martin. Mas isso já é um fato carne de vaca. E aproveitando o hype da nova série, você também deveria aproveitar para não só reassistir as outras, como também finalmente ler os livros da saga. Esse vídeo decidi fazer porque meio que falta este vídeo no YouTube Brasil, de contar a cronologia de capítulo por capítulo. Querendo ou não, muitos são realmente muito bons, como por exemplo do MXF, que foi um dos caras que acabam me incentivando a ler os livros, que acabei ficando muito curioso, sem contar, claro, o seu vídeo de cronologia, querendo ou não. É muito bom, apesar de ser bem confuso e tem umas coisas que não é muito bem explicado, sem contar que a cronologia parece meio atropelada, não explica umas coisas em questão de timeline, graças a isso meio que li umas partes meio erradas. Apesar disso, fica aqui meu agradecimento e o link. Eu também agradeceria ao canal da RN Audiolivros, que meio que eu comecei a ler audiolivro por causa dele, mas meio que o canal foi derrubado. F no chat, que o cara era muito bom. O cara lia livro de Star Wars. Eu não conheço nenhum outro canal que lê livro de Star Wars. O cara lia Alta República, Açougue e outros trocentos livros. O cara merece salva de palmas. Caso você esteja vendo esse vídeo, tu é badass. Enfim, agradecimentos dados, vamos para a cronologia. A cronologia da série é bem mais simples, por isso vamos começar logo por ela, para tirar isso logo do caminho. Sendo ela A Casa do Dragão, Cavaleiro dos Sete Reinos e Game of Thrones. Sem contar que também tem um jogo, mas que pergunte, não sabemos exatamente em qual momento se passa. O que nós sabemos é que se passa durante a quarta temporada. Só não sabemos entre qual episódio, se vai ser, sei lá, durante o 4, 7, se passa durante a temporada inteira. Não sabemos exatamente em qual momento exatamente vai se encaixar. Mas, caso você só tenha esse vídeo para seguir no futuro, faz o seguinte, assista a quarta temporada inteira e depois joga o jogo. E bem, sobre a peça de teatro, The Iron Throne, que vai contar sobre o torneio de Pau do Cássio, tem um problema, eu ainda não descobri se passa no universo do livro ou do universo da série. Eu vou mencionar ela nas duas formas. Primeiro aqui, obviamente, que eu vou mencionar. E mais tarde, na parte do livro. Indo para a parte dos livros, é, digamos, mais complicado. É assim, primeiro, temos que saber quais livros fazem parte deste mundo. E antes que comente, não, o Dragão de Gelo não faz parte. São eles, os livros principais, A Guerra dos Tronos, A Fúria dos Reis, A Tormenta de Espadas, O Festim dos Corpos e A Dança dos Dragões. Sem contar os capítulos já lançados de Os Ventos de Inferno, que muita gente por algum motivo não leu, não sei porquê. Sem contar a leitura principal, temos também a chamada leitura complementar, que o nome é autoexplicativo, que são O Mundo de Gelo e Fogo, Fogo e Sangue, A Ascensão do Dragão e O Cavaleiro dos Sete Reinos. Sem contar as novelas que foram lançadas em antologias aqui no Brasil, sendo elas Os Filhos do Dragão, no livro Crônicas de Espada e Feitiçaria, que por algum motivo não deveria ser Crônicas de Green Dark, já que, né? Espada e Feitiçaria é outro subgênero da fantasia. Mas não vou questionar. Também temos A Rainha e a Princesa em Mulheres Perigosas. E antes comente sim, tem um outro mais chachá. Enfim, prepara sua carteira, que as coisas é cara. Ou vá do método Jack Sparrow. E vamos começar. O primeiro item é O Mundo de Gelo e Fogo. Só que você não vai ler ele todo, só um pedaço. Como eu disse antes, este vídeo vai falar de capítulo por capítulo. Então, leia ele, pule ele, blá blá blá. E acaba deixando a leitura bem confusa, você tem que montar um quebra-cabeça na sua mente. Então, em um Gelo e Fogo, você vai pular a dedicatória e o prefácio. Sim, você pula, se passa lá na frente. Você vai ler logo a história antiga, da Era da Aurora, até o capítulo da Perdição de Falíria. Então, você vai para outro item. A Ascensão do Dragão. Você vai ler o prefácio e os Sete Reinos, sabe? Terra da Tempestade até Dorne. Então, você volta para o Mundo de Gelo e Fogo e vai ler O Reino dos Dragões, A Conquista.
Então você vai agora para o novo livro, Fogo e Sangue, A Conquista de Aegon. E então você vai para a Ascensão do Dragão, a chegada dos Targaryen até o desembarque e a conquista de Aegon. Que todos esses capítulos que eu falei, esses 3 que eu falei, participar, contam a mesma coisa, só que um conta uns detalhes, outros. Então, okay. Agora você volta para o mundo de Gelo e Fogo e vai ler Os Reis Targaryen, capítulo do Aegon I. Então, vai para Fogo e Sangue, vai ler os capítulos Reinado do Dragão, As Guerras do Aegon I e Três Cabeças de um Dragão, o governo do Aegon I. Então você vai para a Ascensão do Dragão e vai aos capítulos do Aegon I, que é As Guerras do Dragão até a Família do Dragão. Depois disso, você vai para Crônicas de Espada e Feitiçaria, Os Filhos do Dragão, que conta os reinados de Aenys e Maegor. Então você vai para Fogo e Sangue, Os Filhos do Dragão. Que, inclusive, as crônicas de espada fazem Ctrl-C, Ctrl-V. Então, se você não quiser ler as crônicas de espada, você não precisa. Mas, caso você queira ser hardcore, leia. Sem contar também tem uns outros com umas outras novelas, mas eu não li, então não sei se são bons ou não. Então você vai para O Mundo de Gelo e Fogo, Aenys I, então vai para Ascensão do Dragão e vai ler o Reinado de Aenys I, Ascensão e Rebelião e Tensões Reais. Vai para O Mundo de Gelo e Fogo, Maegor I, então Ascensão do Dragão, o Reinado de Maegor I, que são os capítulos de A Coroação Sangrenta até as Noivas de Preto. Então você volta para Fogo e Sangue e vai ler de Príncipe a Rei até o longo reinado de Jaehaerys Alysanne. Eu recomendo, nesses capítulos de Jaehaerys, você ler primeiro Fogo e Sangue, porque vai explicar muita coisa que no seu livro vai ser muito atropelado, você vai ficar meio confuso. Então você vai para o Mundo de Gelo e Fogo, os Reis Targaryen, Jaehaerys I, então a Ascensão do Dragão, reinado de Jaehaerys I, que é a regência, até o fim do reinado. Agora que temos um pequeno probleminha, que é assim, vai ler Fogo e Sangue, Herdeiros do Dragão e o Mundo de Gelo e Fogo, os Reis Targaryen, Viserys I, e a Ascensão do Dragão, reinado de Viserys I, o auge do poder e a semente de guerra. Só tem um pequeno probleminha. Tem uma outra novela chamada O Príncipe de Westeros, que no Brasil foi lançado em uma novela com o mesmo título. Só que tem um problema. Apesar dela ser basicamente uma versão resumida e que não tem muita coisa, ela ainda tem um erro que pode ser dado como ela não ser mais canônica. É assim. No livro O Mundo de Gelo e Fogo, na página 82, tem uma nota de rodapé que é a seguinte. Nota. The Rogue Prince, ou O Príncipe de Westeros no Brasil, está em erro. Foi Warley, não sei pronunciar esse nome, quem cortou os dedos de Viserys I, não The Hardys. Ou seja, meio que além de não ter muita coisa a oferecer em comparação aos seus irmãos, ainda tem um ser, ou seja, pode acabar desconsiderando. Então, prossigamos. Vai para Fogo e Sangue, a morte dos dragões, pretos e verdes, até a morte dos dragões, Rhaenyra destituída. Sim, você vai parar neste capítulo. Você não vai ler o último capítulo da guerra. Você vai parar neste capítulo. Pois, próximo item, você agora vai ler Mulheres Perigosas, a novela A Princesa e a Rainha. Pois, nessa tem uma informação que nenhum dos outros possui. Então, uma pequena informação minúscula, ainda tem. Então, e sim, acaba neste capítulo. Quem só leu naquela época meio que ficou com a história incompleta. Enfim, sigamos. Agora você vai terminar a guerra em Fogo e Sangue, a morte dos dragões, o breve e triste reinado de Aegon II. Então vai para o Mundo de Gelo e Fogo, os reis Targaryen, Aegon II. Então você vai para a Ascensão do Dragão, o reinado de Aegon II, que é a Dança dos Dragões e a Morte dos Dragões. Então vai para Fogo e Sangue, o momento posterior, a Hora do Lobo, até a Primavera Licena. Então você vai para a Ascensão do Dragão, do Aegon, os capítulos do Aegon III, que é o Conselho Regente até Conspirações. Então você pode ali ler agora até o final do livro. Pronto, então acabou o primeiro livro. Agora vamos para o Mundo de Gelo e Fogo, ler os Reis Targaryen,
e leia agora o capítulo do Aegon III. É assim, você vai deixar o Mundo de Gelo e Fogo, o capítulo do Aegon III, por final, porque ele continua um pouquinho depois do que o Sol termina. Todo o Sol termina com a coroação do Aegon III. E o Mundo de Gelo e Fogo vai contar um pouquinho depois. Então, agora, o Mundo de Gelo e Fogo, você vai ler o capítulo do Aegon III até o Aegon IV. Sim, você vai ler até o capítulo do Aegon IV. Então, você vai dar uma pausa e vamos para o primeiro ponto do Cavaleiro Sete Reinos, o Cavaleiro Andante. Então, depois vai para o Mundo de Gelo e Fogo. Vocês Targaryen deram primeiro, porque o primeiro ponto se passa durante o capítulo do Daryl I. Então, ele vai prosseguir um pouquinho depois deste, mas vai parar antes do segundo ponto. Então, depois de ler o capítulo do Daryl I, você vai para o Cavaleiro dos Sete Reinos e lê os últimos dois pontos, até o final do livro. Bom, você já terminou o segundo livro. Então, agora você vai para o Mundo de Gelo e Fogo, você Targaryen, a Aerys I até a Aerys II. Então, pois bem, agora você vai para o torneio Holocausto no Dark Throne. Agora você vai para Fogo e Sangue, a sucessão Targaryen, que ainda tem meio que uns detalhes também. E se você achar que a sucessão Targaryen meio que menciona os finais da guerra, da rebelião de Robert, que é explorado em Mundo de Gelo e Fogo. Então, depois disso, você volta para o Mundo de Gelo e Fogo e vai ler O Reino Glorioso. Então, em Ainda um Gelo e Fogo, você vai voltar lá pro início, o pré-fácil, mas você ainda não vai ler dedicatório, vai ler só depois. E agora você pula para lá para frente de novo, o Mundo de Gelo e Fogo, os Sete Reinos, até a Chai da Sombra. Você não vai ler o pós-fácil. Ou seja, agora fica ainda sobrando para ler a dedicatória e o pós-fácil. Vai ler só no futuro. Então, agora que terminamos, vamos para a leitura principal, que é vai ler o primeiro livro, A Guerra dos Tronos. Primeiro livro de boa. Agora, no segundo, é aí que o coisa complica. Você pode ler até o capítulo 47, Sansa 5. Só que tem um pequeno probleminha agora. Que é assim, do capítulo 58 até o capítulo 62, Sansa 7, se passam em paralelo com o prólogo e o capítulo 1 da Tormenta de Espadas, que é o livro 3. Aí você pode fazer o seguinte: você pode ler até o 57 da Fúria, pode ler até o 57 da Fúria, então você vai para a Tormenta e lê até o capítulo 1. Ou você pode ler direto até o 62. Então, você vai para o capítulo 1 de Tormento. Aí fica a seu critério. Aqui ambos passos paralelos, como eu falo no início do livro 3. Então, depois de você ler esses capítulos, então você volta para a Fúria dos Reis e vai terminar o livro inteiro. Então, agora você vai, volta para o Tormenta de Espadas e vai ler até o final do livro. E agora que tem um pequeno probleminha, ou bem grande, que é o seguinte. Os livros, O Festim dos Corpos e A Dança dos Dragões, se passam em paralelo um com o outro. Ou seja, complicou. Bem, você quiser ser mais prático, você pode ler Festim uma vez e depois a dança. Mas caso seja hardcore, eu vou te passar uma lista. Na descrição vai ter de onde eu peguei essa lista e também o PDF que eu montei para vocês para poder vocês seguirem melhor. O que complica é o seguinte. Primeiro você vai para o prólogo de A Dança dos Dragões. Depois o prólogo de Festim dos Corpos. Então é assim, você vai para o prólogo de A Dança dos Dragões. Então você vai do prólogo de O Festim dos Corpos até o capítulo é o primeiro capítulo da Cersei. Então, Dança dos Dragões, Tyrion 1 até Daenerys 1. Então, Brienne 1 de A Fúria. Então, Brienne 1 de O Festim. Jon 1 até Tyrion 2. Então, você vai pular o capítulo 7, o Homem. Então, vai pular o capítulo 7, o Homem do Comércio. Sim, você vai pular esse capítulo. Então, você vai para Samuel de 1 de Festim, Jon 2
de A Dança, Área 1 até A Filha da Lula, de Festim, Dança, Tyrion 3 até Perdoa 1, Festim, Cersei 3 até o Cavaleiro Maculado, Dança, Bran 2 até Davos 2, Festim, Brienne 3 e Samuel 2, Dança, Daenerys 3 e Jon 4, Festim, Jaime 2, Dança, Tyrion 5, Festim, Cersei 4, Dança, Davos 3, O Capitão de Ferro, Festim, até a Lane 1. Então agora você vai pular direto para o capítulo 41, A Princesa da Torre. Sim, você vai pular direto. Então agora você volta para a dança e vai ler capítulo 7, O Homem do Comércio. Então agora você volta para o Festim e vai ler Cersei 5. Então dança, Fedor 2, até a Noiva Rebelde, Festim, Brienne 5, até Jaime 3, dança, Tyrion 7, até Davos 4, Festim, Cersei 6, até O Pirata, dança, Daenerys 5 e Melisandre 1, Festim, Jaime 4 e Brienne 6, dança, Fedor 3 e Tyrion 8, Festim, Cersei 7 até Cersei 9. Então você vai pular o capítulo 41 porque você já leu anteriormente. Dança, Bran 3 até Daenerys 7. Então você volta para Festim, Alayne 2, dança, Jon 9. Agora você vai ler Brienne 8 até o fim. Quer dizer, mais ou menos, você não. Sim, depois eu explico esse negócio, mas se tem como pode ler até o final, ou se preferir só até o último capítulo, que é o do São. Então você volta para a dança e vai ler todo o resto. Só tem um pequeno detalhe. Se quando você for ler os apêndices da dança, você vai logo para o Westeros. Vai falar, oxe, mas assim, cadê a parte apêndice? Simples. Porque o volume 4 e 5 não passam o mesmo livro. Só que, por ficar muito grande, o George R. R. Martin partiu ele no meio. E então, por isso que ele se passa em paralelo. Sim, você consegue até com os apêndices. Ou seja, tecnicamente, é para você fazer o seguinte. Quando terminar a festim, você não lê os apêndices. E quando terminar a dança, também não lê os apêndices. Quando terminar a dança, você vai para a festim, lê os apêndices, volta para a dança, e aí sim você lê os apêndices. Não, negócio meu nada a ver, mas fazer o quê? Então, depois de ler a dança e os apêndices, você vai para O Mundo de Gelo e Fogo e vai ler a dedicatória e o pós-fácil e finalmente acabar. Então, você agora vai para Os Ventos de Inverno e então acabou a cronologia. Eu vou deixar na descrição um link do site Gelo e Fogo que traduziu os 11 capítulos lançados para você poder ler. E até onde eu saiba, não tem um livro. Se você quiser ler audiolivro, vai ter que equipar. É um aplicativo que lê para você. É você o que, né? Agora vamos para os adendos. Os livros prometidos sobre a Casa Targaryen, ou seja, Ascensão do Dragão 2 e Sangue e Fogo, vão meio que ficar meio picotados. Ou seja, não dá para eu falar, ah, depois disso aqui, você agora, quando lançar o novo, você fez para isso aqui, mas também não sabemos. Caso lance também outra novela. Sem contar também os contos do Dunk e do Egg, que a gente não sabe se vão se passar logo depois ou se, sei lá, pode passar durante o reinado de Aerys I. Não se sabe. Então, também são os restos dos livros, como os Ventos do Inferno, que a gente não sabe vai ser, por exemplo, picotar no meio, que estão querendo fazer também, ou um sonho de primavera, que a gente também não sabe. Então, fica aí a cronologia. Embaixo vou deixar o PDF para vocês depois. E é isso. Obrigado por me acompanharem. E sim, eu consegui fazer o que eu queria, que é continuar passando de cronologia depois da cronologia de Half-Life. Graças a Deus. Obrigado por me acompanharem até aqui. Nos vemos nos próximos vídeos. E que Deus abençoe vocês. E tchau.